Bom dia a todos. Que bom que nós acordamos mais uma manhã para estarmos aqui nesta igreja virtual, aonde mais uma vez nós reconhecemos que o único Criador e Salvador é Jesus Cristo. Bem-vindo à casa de Jesus Cristo. Bom dia, Carol. Oi, Elô, bom dia a todas que estão aqui na casa de Deus. Bom dia, Carol. Então, nós vamos dar início com duas orações, né? Eu faço a primeira e você faz a segunda, tá bom? Ok, Então vamos orar. Bondoso Deus, é uma alegria estar na tua casa de oração. Nós estamos aqui numa igreja virtual, mas estamos todos juntos, unidos, com o mesmo propósito. Como é maravilhoso, Senhor Jesus, ao acordar nas primeiras horas da manhã, a gente poder ouvir a tua voz através da tua mensageira. Como tem sido especial, Senhor, esse momento em nossas vidas. E nós queremos te agradecer, porque a cada manhã o Senhor nos acorda e nos traz aqui, porque o Senhor quer trabalhar no nosso caráter. Ó Pai amado, nós queremos te pedir agora uma bênção toda especial sobre a sua mensageira, que ela não venha falar de si mesma, mas que ela venha falar inspirada pelo teu Santo Espírito. Acorde, Senhor, aqueles que ainda não acordaram, que o Senhor também possa abençoar todos aqueles que ainda vão ouvir através do YouTube, que essa mensagem chegue ao coração dos teus servos, do teu remanescente, para que nós possamos, Senhor, a cada dia andar pelo caminho que o Senhor está nos mostrando. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Nos dê um feliz dia da preparação, em nome de Jesus. Amém. amém. Senhor, graças te damos então por mais esse dia, por esse dia de preparação. Sei que muitas aqui devem já estar super cansadas e com o coração anelante por esse santo dia de sábado. Mas que nesse dia, Senhor, tu nos concedas então força para viver, vê-lo não com as nossas forças, mas com as suas. E estarmos então preparados para receber este que tem que ser o melhor dia da semana, que é o seu santo dia, onde estamos em maior comunhão contigo. Muito obrigada, Senhor, por essa igreja virtual. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar aqui. E eu peço, Senhor, humildemente, que mais uma vez o Senhor se faça presente, que o Senhor realmente guie todas as palavras, tudo que será falado, e que tudo seja falado para a sua honra e glória. Humildemente pedimos que o Senhor envie seu Santo Espírito para estar conosco, que estamos aqui, e também aquelas que ainda precisam estar aqui, Pai, que o Senhor toque nos seus corações, para que possam ouvir essa mensagem de amor, da importância de amar a Ti sobre todas as coisas, e negar qualquer eu que possa estar tomando conta, para que possamos então ter uma vida feliz ao seu lado e para sua honra e glória. Humildemente pedimos por essa bênção, não porque haja mérito em nós, mas em nome e pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Carol, Bom, a voz é oi. sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vinda Amém. mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Bom dia a todas. Mais uma vez, então, estou aqui e agradeço muito a oportunidade. É interessante que, é, de alguma forma, parece que a gente é reavivado nas mensagens que Deus nos dá, e espero que vocês também sejam reavivados, que seja momento para consolidar é, o entendimento, sabe? Precisamos o tempo todo crescer em graça. E muitas vezes existem mensagens que foram nos passadas de uma forma muito dura. E eu gostaria de passar para vocês sobre essa importância de amar a Deus e como, quando a gente ama a Deus e entrega todo o nosso eu, é, Deus nos concede poder, sim, para poder vencer todas essas nossas más tendências, mas tudo isso que Deus nos pede é para nosso próprio bem.
Só um minuto, deixa eu arrumar aqui. Bom, ontem eu trouxe então a mensagem sobre o amor a Deus, adoração e vestuário, né? O quanto uma coisa interfere na outra. Mas agora gostaria de falar com vocês com relação ao amor a Deus e à alimentação. Se eu amo a Deus, será que tem alguma coisa que eu tenha que fazer de diferente na minha alimentação? E por que eu faria isso? Por que mudaria a minha alimentação, a minha forma de alimentar por amor a Deus? Bom, Mateus 22, 37 e 40 fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Então, devemos sim amar a Deus então de todo o nosso coração. E, portanto, o nosso primeiro dever pertinente a Deus, a nós mesmos e ao próximo é a obediência à lei de Deus. E destas inclui também a lei de saúde. E muitas vezes a gente, quando fala em amor a Deus, a gente fala muito sobre as leis morais, certo? Então tem lá os 10 mandamentos, que fala, os 4 primeiros é amar a Deus sobre todas as coisas, e aí como o próximo a ti mesmo. Então, a gente fala muito sobre isso, mas esquece também sobre essa importante lei de saúde. E como que, obedecendo às leis de saúde, eu posso amar a Deus e, de alguma forma, eu também posso amar o próximo, né? Porque esse é o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Mas como que, obedecendo às leis de saúde, que são as leis de Deus, eu posso tanto amar a Deus como o nosso próximo? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Então é pecado violar a lei de nosso ser, como quebrar um dos 10 mandamentos. Não podemos, num caso como no outro, deixar de quebrantar a lei de Deus. Não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, enquanto estivermos amando nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos ao Senhor. Olha como importante é essa mensagem. Por isso que ontem foi falado sobre a questão do vestuário. E hoje quero contar para vocês sobre a questão do apetite, mas tem muitas outras coisas. Então, não podemos amar a Deus acima de todos, a tudo, que é então este o grande mandamento, se amamos mais o nosso apetite, nossos gostos, do que aquilo do que estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus nos pede. Portanto, Deus tanto é o autor das leis físicas quanto é da lei moral, e sua lei está escrita com seu próprio dedo em cada nervo, em cada músculo e em cada faculdade que confiou ao homem. Então, quando eu obedeço às leis físicas, tanto é importante obedecer essas leis físicas que Deus escreveu no nosso ser, quanto é a lei moral. E essas leis físicas, talvez muitos de vocês já sabem, já conhecem de cor, que são os 8 remédios da natureza, né? Que é o sono reparador, como é importante a gente colocar isso em prática, a alimentação saudável, né? Comer aquilo que faz bem, então abster-se dos alimentos estimulantes, a temperança, e o que é a temperança? É comer com moderação aquilo que faz bem, tomar água, fazer exercício físico, confiança em Deus, que é importante, e assim vai. Tem mais 2, agora eu não me lembro, mas os 8 são importantes. E quando a gente descumpre tomar água, né, e exercício físico, e quando a gente descumpre a gente se torna culpado de todos os 8, ou seja, se eu resolvo fazer 7 deles, mas não quero dormir direito, ou não quero tomar água o suficiente, isso vai causar um débito no nosso corpo.
a gente não vai ter o benefício da saúde plena. E o corpo é o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que vossos corpos são membros de Cristo? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 15, 19 e 20, ou seja, é super importante que a gente aprenda, então, a cuidar do nosso corpo, porque cuidando dele, nós estamos honrando, né, o templo do Espírito Santo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Deus exige que todos os homens entreguem o corpo a Ele como sacrifício vivo, não como um sacrifício morto ou agonizante, um sacrifício que o seu próprio procedimento está debilitando e enchendo de impureza e doenças. Deus requer um sacrifício vivo. Ele nos diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, a habitação do seu Espírito, e Ele exige que todos os que trazem sua imagem cuidem do corpo para o seu serviço e para a sua glória. Ou seja, quando eu não cuido do meu corpo, eu vou trazer doença para ele, certo? E como que eu vou cuidar do meu próximo? Como que eu vou amar o meu próximo se eu estou doente? Primeiro, se eu não cuido do meu corpo, eu estou desonrando o templo do Espírito Santo. Eu não estou amando a Deus. Eu não estou amando aquilo que Ele, né, nos deu. E segundo, eu não estarei amando o meu próximo, porque eu não vou poder servir a Deus da melhor forma, porque o meu corpo está doente. Muito pelo contrário, eu vou ser um peso. E como que eu vou proclamar as 3 mensagens angélicas? Como que eu vou dar o sonido certo? Como que eu vou trazer pessoas ao reino de Deus se eu não tenho saúde? Se eu não consigo sair de uma cama, se eu vivo doente? Então, quão importante é a gente cumprir os 8 remédios da natureza, a gente colocar em prática os princípios da lei de Deus. E quão importante é a gente se alimentar para a honra e glória de Deus, né? Comer e beber. Fazer tudo para a honra de Deus. O povo a quem Deus está dirigindo será um povo peculiar. Não se assemelhará ao mundo, mas se seguirem as indicações de Deus, cumprirão o seu propósito e submeterão sua vontade a dele. Cristo habitará em seu coração. O templo de Deus será santo. Vosso corpo, diz o apóstolo, é o templo do Espírito Santo. Portanto, esse templo do Espírito Santo nós devemos cuidar da melhor forma. Procurar entender um pouquinho sobre como devo cuidar desse templo e colocar em prática, sem dar desculpas, porque quantas vezes a gente dá desculpa? Ai, mas eu fui ensinado assim, desde pequeno eu como errado, como é difícil mudar, e realmente a mudança é difícil, mas Deus proveu todo o meio do qual nós precisamos para que essa mudança ocorra. O corpo, com a mente e seu sistema nervoso central é o único meio pelo qual Deus pode se comunicar com os seres humanos. Ou seja, é através do lóbulo frontal, como todos aí já conhecem, que é a sede da espiritualidade, da moral e da vontade. E como que Deus vai se comunicar com você se essa região aqui não está funcionando direito, ou que você está se intoxicando com medicamentos que fazem mal? E muitos medicamentos, eles alteram a química do cérebro. Muitos medicamentos, eles dificultam a nosso raciocínio mental, né? Muitas vezes, quando você vai numa bula, tá ali falando, olha, se você tomar esse medicamento, você tem que tomar cuidado, talvez você não esteja hábil para dirigir um carro ou operar uma máquina. Poxa, como que eu vou tomar um remédio
que não me faz pensar direito. É exatamente isso que o Satanás quer. Ele quer que a gente não pense direito, para que a gente não consiga distinguir corretamente o certo do que é errado, né, o sagrado do profano, e assim hajamos de forma correta. Ou como que eu vou pensar direito se eu não dou ao meu corpo a nutrição necessária, se eu não dou os nutrientes que irão fazer um bom sangue, e esse bom sangue irá levar o meu cérebro e fará com que ele pense da forma correta. Então, para que consigamos pensar da forma correta, precisamos, sim, nos alimentar da forma correta, fazer as atividades físicas, beber muita água, porque o nosso cérebro é composto 85% de água. E quando a gente não bebe água, o que acontece? Dor de cabeça. E com dor de cabeça a gente consegue raciocinar direito? Não. Inclusive, quando a gente bebe pouca água, isso nos leva a ficar irritadiço. E com irritabilidade, a irritabilidade é o caráter de Cristo? Cristo era irritável? Cristo, qualquer coisinha, perdia a paciência? Não, de forma nenhuma. Cristo estava sempre plenamente sob o domínio de si. E para estar sob o domínio de si, nós precisamos também cuidar, então, do que colocamos. Ou, de repente, você consumir um alimento que é estimulante, ou fazer várias misturas que irá fermentar, e isso vai fazer com que você também não raciocine direito. Quão importante é, sim, porque muitas vezes, se você come de forma errada e o seu estômago fica. Você tem gastrite, azia por comer de forma errada, a pessoa fica irritada. E como é importante, então, que a gente coma de forma certa, para que a gente, porque comer de forma certa também irá nos ajudar a ter o caráter de Cristo, que era aquele manso e humilde, ou seja, abnegado, não era irritadiço, né? Isso é importante, sim. E o homem saiu da mão de seu Criador perfeito em organização e beleza. O homem foi a obra que coroou a criação de Deus feita à sua imagem e destinado a ser a sua semelhança. Então, Deus destinou ao homem a ser a sua semelhança. E Ele quer, sim, que voltemos a essa semelhança. E um passo que devemos dar para voltar a essa semelhança é cuidar do que comemos, é atentarmos para a alimentação e, especialmente, voltar à alimentação que foi dada originalmente no Jardim do Éden. Satanás vem ter com o homem da mesma maneira que veio a Cristo com as suas irresistíveis tentações para condescender com o apetite. Ele conhece bem sua força para vencer o homem nesse ponto. Venceu Adão e Eva no Éden pelo apetite, e eles perderam sua bendita morada. A condescendência com o apetite foi o fundamento de todos os seus pecados. Por meio do apetite, Satanás dominou a mente e o ser. Então, quão importante é aprendermos a dominar o apetite, quão importante é essa parte da alimentação, a nos atentarmos, sabe? Muitas pessoas acham que você cuidar da alimentação, que você dá grande ênfase a esse ponto é fanatismo, mas não é. Este é sim um ponto importante que vai nos ajudar até na proclamação da mensagem de Deus, porque muitas pessoas serão conquistadas por essa mensagem, muitas pessoas virão até o reino de Deus através dessa mensagem, porque elas irão ouvir, mudar a sua vida e com o corpo mais limpo, elas estarão então mais capazes para ouvir a mensagem de Deus e aceitar aquilo, a mensagem de salvação. Eu estava trabalhando numa clínica de tratamento, aliás, estou trabalhando em uma, né? Mas eu estava em uma outra e eu lembro muito bem que chegou uma mulher com câncer, corpo completamente tomado pelo câncer. E ela não é adventista, mas eu acho que algum dos parentes dela já foi, a sua mãe. Então ela começou a fazer o detox, né? Programa de desintoxicação, começou a comer de forma saudável. Ela ficou mais ou menos umas 3 semanas. Depois de um tempo nessa alimentação, com a sua mente mais clara, ela
falou para mim que ela conseguia compreender melhor as verdades da Bíblia. Porque este é o objetivo da alimentação saudável. Com a nossa mente menos desembotada, nós conseguimos compreender melhor. Mas não só nós, as pessoas lá fora, as pessoas do mundo, elas estão comendo errado. Por exemplo, eu achei muito interessante que ontem a Keila veio conversar comigo, né, para que a gente possa orar antes de... ontem, né, de noite, ela sempre faz oração com quem passa a mensagem de manhã. E ela comentou comigo que ela achava um absurdo essa ideia de você ir para um bar ou alguma coisa, tentar falar da palavra de Deus. Porque ela falou, como que aquela pessoa que está embriagada vai compreender alguma coisa? Ela está bêbada, ela não vai compreender as mensagens que Deus fala. E realmente é isso que acontece. Quando a nossa mente está embotada, a gente não compreende. Só que muitas vezes a gente foca assim, no bêbado, o bêbado não vai compreender, o drogado não vai compreender direito. Mas também a pessoa que está intoxicada pela alimentação não vai compreender direito essa mensagem. E eu falo também por experiência própria, quando eu comia de forma errada, eu estava na igreja, eu compreendia um pouquinho a mensagem de Deus, assim como talvez um bêbado, drogado, possa até compreender um pouquinho a palavra. Mas quando mudei a alimentação, quando optei pela reforma de saúde, parece que houve um aclaramento da mente, eu pude compreender melhor as palavras de Deus e entregar muito mais do coração a Deus e principalmente o eu a Deus. E da mesma forma com as pessoas do mundo, quando elas estão então com a mente clara, elas conseguem compreender e entregar melhor o eu. Cristo sabia que para levar avante com êxito o plano da salvação, precisava começar a obra da redenção do homem justamente onde começara a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Sua primeira prova foi no mesmo ponto em que Adão falhara. Fora mediante a tentação dirigida ao apetite que Satanás vencera grande parte da raça humana, e seu êxito o fizera julgar que o domínio deste caído planeta estava em suas mãos. Em Cristo, porém, achou alguém capaz de resistir-lhe e deixou o campo de batalha como um inimigo vencido. Cristo venceu justamente no ponto em que o homem caiu. E ele venceu para quê? Não só ele venceu para nos dar força para que sejamos também capazes de vencer neste mesmo ponto. Satanás foi derrotado em seu objetivo de vencer a Cristo no ponto do apetite. E no deserto, Cristo obteve uma vitória em benefício da raça no tocante a isso, tornando ao homem possível em todo o tempo, por vir vencer em seu nome a força do apetite em seu próprio benefício. É somente mediante obediência e esforço contínuo que venceremos como Cristo venceu. Cristo recebeu o poder de seu Pai para dar ao homem sua graça e existência divina, tornando-lhe possível vencer mediante o seu nome. Há poucos seguidores de Cristo, apenas que preferem empenhar-se com ele na obra de resistir à tentação de Satanás, como ele resistiu, e vencerem. Todos se acham pessoalmente expostos a tentações que Cristo venceu, mas é-lhes proporcionada força no todo-poderoso nome do grande vencedor, e todos precisam vencer por si mesmos individualmente. Pode ser que digais, nasci com uma tendência natural para este mal e não posso vencer. Nasci com a tendência, a minha família é obesa, eu nasci com tendência à obesidade, a minha família tem tendência a comer errado, eu não posso vencer esse mal. A minha família tem tendência ao alcoolismo, eu não posso vencer isso. A minha família tem tendência ao fumo, eu não posso vencer isso. Mas foram tomadas todas as providências por nosso Pai Celestial para poder vencer toda tendência pecaminosa. Deveis vencer como Cristo venceu em vosso favor. Ele diz, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no trono. Apocalipse 3:21. Cristo morreu no Calvário para que o homem tivesse poder
para vencer suas tendências naturais para pecar. Então, todos nós podemos vencer qualquer mau hábito. Não porque temos forças. E muitas vezes por aí nos é ensinado que a gente tem que olhar para nós, né? Porque lá dentro a gente tem poder, mas nós não temos poder. O poder vem do alto. E esse poder foi concedido por Cristo Jesus, quando ele venceu lá na cruz. Venceu para que possamos, então, ter o poder também para vencer qualquer má tendência herdada, seja na alimentação ou qualquer outra parte da nossa vida. Nós podemos vencer porque Cristo primeiramente venceu. Podemos vencer sim, plena e completamente. Jesus morreu para prover um meio de escape para nós, de modo que possamos vencer toda falta, resistir a toda tentação e finalmente sentarmos com ele no seu trono. Qual teria sido a utilidade para nós que o Filho unigênito de Deus se humilhasse a si mesmo, suportasse as tentações do astuto inimigo e lutasse com ele durante toda a sua vida na terra, e morresse o justo pelo injusto, para que a humanidade não perecesse, se o Espírito não fosse dado como constante e atuante agente regenerador para tornar eficaz, em nossos casos, o que foi realizado pelo Redentor do mundo? Ou seja, né, muitas pessoas acham que Cristo morreu na cruz, então agora eu estou salvo e ok, está tudo bem. Como se resumisse a apenas isso, o sacrifício de Cristo. Mas o sacrifício que Cristo fez na cruz foi muito mais do que isso. Foi também um sacrifício para que nos concedesse poder para vencer as nossas tendências pecaminosas, tanto no caráter, né, em todas as áreas, para que pudéssemos vencer assim como ele venceu. E ele nos prometeu um ajudador, um consolador. E para quem é prometido então esse ajudador, o Espírito Santo? O Espírito Santo foi prometido para estar com os que lutassem pela vitória, em demonstração de todo o poder, dotando um instrumento humano de forças sobrenaturais e instruindo os ignorantes nos mistérios do reino de Deus. A maravilhosa promessa é que o Espírito Santo seria o grande ajudador. Então, Deus prometeu que aqueles que quisessem vencer, então, as suas tendências pecaminosas, ele daria este poder, que é o Espírito Santo, o seu ajudador. Mas ele só vai dar para aqueles que se empenharem pela vitória. Ele nos ajudará a vencer toda tentação, se o invocarmos com fé. Temos que ter fé, aquela fé que opera por amor e purifica a alma, a fim de que essa crença em Cristo nos leve a pôr de lado tudo que seja ofensivo à sua vista. A menos que tenhamos essa fé que atua, de nada nos valerá. Poderemos permitir que Cristo seja o Salvador do mundo. É Ele, porém, o nosso Salvador? Cremos hoje que Ele nos dará força e poder para vencermos todo e qualquer defeito de nosso caráter? Precisamos ter fé que é possível vencer todos os defeitos do nosso caráter, em todas as áreas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Apocalipse 3:5. E a expressão vencedor indica haver alguma coisa para cada um de nós vencermos. Oh, que privilégio é ser vencedor e ter nosso nome apresentado diante do Pai pelo próprio Salvador. Então, se ao vencedor será dado vestiduras brancas, isso quer dizer que há algo que aquela pessoa precisa vencer. Então, há algo que cada um de nós precisamos vencer. Talvez realmente seja a questão do apetite, porque apetite foi a primeira tentação que Cristo passou. E foi a primeira tentação também que foi no primeiro ponto que foi caído no Éden. A tentação, primeiro foi o apetite, a presunção. Então, precisamos começar a primeira e
primeiramente neste ponto. Este é o primeiro ponto que nós devemos vencer, o apetite. Por isso, essa questão da alimentação é tão importante. Verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade será o resultado de todo o desprendimento, de toda a crucifixão do próprio eu. Ao ser ganho uma vitória, a próxima será mais fácil. Deus não deu sua lei para impedir a salvação de almas, mas Ele quer que todos sejam salvos. O homem tem luz e oportunidades, e se as aproveitar, poderá ser vitorioso. Podeis mostrar por vossa vida o poder da graça de Deus em vencer. Quando alguém, dia a dia, se acha diligentemente empenhado em vencer os defeitos em seu caráter, está acalentando a Cristo no templo da alma. A luz de Cristo encontra-se nessa pessoa sobre os brilhantes raios de luz no semblante de Cristo. Todo o seu ser é elevado e enobrecido. E muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que era divino e que, portanto, não podemos vencer como ele venceu. Mas isso não é verdade, porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão, porque aquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer ao que são tentados. Hebreus 12, 2, 16 a 18. Cristo conhece as aflições do pecador. Ele conhece suas tentações. Tomou sobre si a nossa natureza e foi tentado em todas as coisas do mesmo modo que nós. Ele chorou, foi homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, Cristo, ele não tomou uma natureza especial para que pudéssemos olhar e falar assim, ele venceu, né? Quando a gente vai lá em Mateus, fala sobre a tentação que Cristo teve no deserto. Então, primeiro foi, Satanás tentou ele a proceder de forma errada, a agir de acordo em contrariedade com o que está escrito na palavra de Deus, e assim por diante. Aí a gente fala assim, mas eu não sou capaz, mas somos sim tão capazes, porque Cristo é quem nos capacita. E precisamos ter essa fé de que Cristo é capaz, sim, de nos dar força. Muitas pessoas falam para mim, Carol, mas eu não sei se eu consigo parar de comer ovo, ou parar de comer carne, ou parar de comer qualquer outras coisas que me fazem mal, porque eu vivo num meio em que todo mundo faz o que é errado. Gente, vocês acham que Cristo vivia num meio em que todo mundo fazia certo? Muito pelo contrário, a Bíblia fala, o Espírito de profecia fala que ele veio na pior época, onde haviam grandes e densas trevas. Então, se ele foi capaz de vencer nessas, ele foi capaz por causa do poder que veio do alto. E esse mesmo poder, ele pode nos capacitar. Vivemos num meio em que é super difícil, porque se você vai no mercado, como que é? Você, antes de chegar para você pagar a compra, né? Você passa por um lugar onde tem vários chocolates, vários coisas erradas. Parece que tudo que é errado eles colocam bem aqui naquele corredor, antes de chegar à finalização da compra. Mas precisamos crer que sim, Cristo fez o sacrifício completo para nos dar o poder de resistir a esse apetite. Cristo não ficou 40 dias no deserto à toa. Pensa, eu acho que aqui ninguém vai ser chamado realmente a ficar 40 dias em jejum. Mas pensa se depois de 40 dias de jejum, Deus não tinha vontade de comer quando foi colocado a ele aquela mesa por Satanás, né? Mas ele ficou firme na palavra de Deus. Então, nós também, não pelas nossas forças, porque nós não somos capazes, mas pelas forças que Deus nos concede, nós podemos também vencer. Eu acho que eu recebi essa mensagem de saúde faz uns 6, 7 anos atrás. E há 6, 7 anos atrás, eu acho que tinha alguém que perguntou que queria me ver, queria ver uma foto minha. Eu lamento, eu deveria ter colocado minha foto nessa apresentação, mas eu deveria ter colocado nessa foto não só a foto de hoje, mas a foto de como eu era 6 ou 7 anos atrás.
eu pesava pelo menos uns 14, 15 quilos a mais. E eu era uma pessoa que, quando ia no mercado, eu não saía de lá sem pegar algum chocolate, alguma guloseima que estava justamente naquele corredor que eles colocam, aquele corredor da tentação, né? É impressionante, aquele corredorzinho da tentação antes de chegar ao caixa para pagar as contas, onde havia chocolates e um monte de porcaria. Eu só não tomava muito refrigerante, porque desde cedo eu fui ensinada a não comer muito refrigerante. Mas porcaria, eu sou filha única e a minha mãe trabalhava fora, então ela deixava um dinheiro, ela não tinha tempo para preparar o alimento para mim. Então ela deixava o dinheiro e ela sempre quando ia no mercado, ela fazia compra e ela comprava miojo e tiquinitos. Então, eu sempre digo que entre aspas, eu cresci comendo miojo e tiquinitos, porque eu não cresci muito. Quem me conhece sabe que eu não sou muito alta. Eu devo ter 1,63 m mais ou menos, ou seja, eu não cresci muito, porque essa não é uma alimentação saudável. Aliás, miojo, tiquinitos, salgadinho e chocolate. Foi isso que eu, entre aspas, cresci comendo e por isso eu engordei muito. E não é fácil você mudar. Eu lembro que quando eu recebi essa mensagem, eu entendi que isso era o melhor para minha vida, porque eu vivia com muitas dores. Eu tinha, eu não tinha nem 30 anos, mais ou menos, e eu sentia muitas dores, muita dor. E eu falava, Senhor, eu sou tão nova e já sinto tanta dor, já tomo um monte de medicamento. Imagina quando eu tiver 60 anos, eu vou ter uma farmácia inteira em casa. E aí foi quando eu recebi essa mensagem e e comecei a mudar a alimentação para ter saúde. Só que foi muito difícil, porque eu não estava acostumada a comer fruta e verdura. E aí eu falei, Senhor, eu orei, né? Eu falei, Senhor, eu não consigo. Mas se for a sua vontade, me ajuda, né? E aí eu fiz um jejum de 40 dias, um jejum de comida crua, né? E aí depois disso, eu lembro que o meu desejo era comer cebola e batata, porque eu não, isso eram umas coisas que eu não conseguia comer crua, mas eu lembro que depois desse jejum de 40 dias comendo só cru, eu passei por aquele corredor da tentação, cheio de guloseima, chocolate, que eu sempre comia, eu tinha por princípio de vida no passado, uma vez por semana eu comprava algum chocolate suíço, porque eu amava chocolate. E nos outros dias eram esses chocolates normais, os brasileiros mesmo. Eu lembro que eu passei por aquele corredor da tentação. Tem aquele corredor das guloseimas e tem o corredor também da tentação, que é antes de chegar do caixa. Mas eu lembro que eu passei pelo corredor da tentação, né? Porque eu falei, vou comer alguma coisa aqui, mas eu não queria nada. E eu fui direto para as frutas e verduras, porque era isso que eu queria. Então, assim, é possível sim mudar. Eu falo por experiência própria, eu falo por ver também a minha mãe que mudou. Eu gosto muito de falar sobre a experiência dela. É bom você falar sobre experiências de pessoas, porque a gente, na verdade, Cristo é o nosso modelo, mas como a gente conhece Cristo só pela palavra de Deus, e muitas vezes a gente olha assim, mas no passado era diferente, né? Como muitas pessoas falam assim, mas no passado Ellen White era diferente, agora o presente é diferente. Não, ah, em cada época a tentação é diferente, mas o poder Deus pode nos conceder. Então, assim, se ele concedeu o poder a Cristo e a várias outras pessoas que venceram, também a nós. É interessante um testemunho de Ellen White que ela fala que ela tinha muita dificuldade em comer pão integral. Para ela, comer pão integral era muito difícil e ela orou, Senhor, eu não consigo, mas me ajuda. E ela ficava na frente da mesa e ela falou assim, eu não vou sair daqui enquanto não comer. E ela pedia forças a Deus até que ela conseguiu comer. Então, da mesma forma, cada um aqui é possível vencer. Essa é uma tendência, eu falo por experiência própria e por ver tantas outras pessoas e tantas outras vidas transformadas. E é impressionante, porque a transformação começa com o apetite. Porque foi essa primeira tentação que o homem caiu, foi a primeira tentação que Cristo foi levado a vencer, é do apetite. Por isso essa questão da alimentação é tão importante, ela é mais importante do que as pessoas imaginam.
é uma mensagem muito mais importante do que as pessoas pregam por aí. E elas literalmente transformam vidas. Não nos chegaremos ao Senhor para que Ele nos possa salvar de toda intemperança no comer e beber, de toda paixão profana, concupiscente, toda impiedade. Não nos humilharemos perante Deus, afastando de nós tudo quanto corrompe a carne e o espírito, para que, em seu temor, aperfeiçoemos a santidade no caráter? Esse aperfeiçoamento na santidade do caráter só começa com o domínio no comer e no beber e de toda paixão profana. Mas especialmente começa com o comer e o beber, porque quando a gente muda, então, esse princípio, a gente consegue vencer todos os outros, né, com o poder de Cristo. Tem um escrito de profecia que fala, era uma orientação era para um jovem, né, que tinha realmente essa tendência para essa paixão profana, e ela falava que ele deveria parar de comer ovo. E muitas pessoas falam, não, imagina, um ovinho por semana não tem problema. Tem sim, ele alimenta as paixões profanas, assim como a carne. A carne, ela irrita os nossos nervos e nos torna irritadíssimos, assim como o café, assim como o consumo excessivo de açúcar e tantos outros alimentos. E aí, por conta disso, não ocorre o aperfeiçoamento na santidade do caráter, que isso é o ponto mais importante. Precisamos ter o caráter de Cristo, e para isso precisamos do poder deles, mas isso começa no mudança da alimentação. Começa ali. Esse é um ponto mais importante do que as pessoas imaginam. A santificação, não é meramente uma teoria, uma emoção, uma forma de palavras, mas um princípio vivo, ativo, penetrando na vida diária. Ela requer que nossos hábitos de comer, beber e vestir sejam de molde a assegurar a conservação da saúde física, mental e moral, para que apresentemos ao Senhor nosso corpo, não como uma oferta corrompida por hábitos errôneos, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou repetir porque essa parte é muito importante. Sem santificação é impossível ver a Deus. A santificação, não é meramente uma teoria, uma emoção, uma forma de palavras, mas um princípio vivo, ativo, penetrando na vida diária. Ela requer que nossos hábitos de comer, beber, que é o que eu estou falando para vocês hoje, de vestir, que falei para vocês ontem, seja de molde a assegurar a conservação da saúde física, mental e moral, para que apresentemos ao Senhor nosso corpo, não como uma oferta corrompida por hábitos errôneos, mas um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por isso, essas questões são tão importantes e precisam que sejam meditadas por nós e colocadas em práticas. E não é algo, a santificação é uma obra de uma vida inteira, ou seja, não é algo que acontece assim, num estralar de dedos. Por isso, precisamos começar hoje as mudanças e as reformas que precisamos fazer na nossa vida. Não é lá, quando Cristo estiver às portas, é que eu vou mudar. De jeito nenhum. Não que Deus não possa nos conceder poder, mas Ele quer que a gente mude com entendimento. E para isso é uma caminhada. É passo a passo. Assim como a mudança do nosso caráter, né? O aperfeiçoamento do caráter cristão, nós temos a escada de Pedro. A escada de Pedro é muito interessante, que ela fala o seguinte: a prática progressiva das graças cristãs e seus resultados, que agora eu vou falar um pouquinho sobre o caráter, né? Visto como pelo divino poder nos tem sido doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ou seja, com todo o nosso empenho, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento,
com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo da purificação dos vossos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedente assim não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é assim, através dessa escada de Pedro, através da santificação, é que podemos entrar no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela passa assim. E para que isso ocorra, ela requer, então, mudanças no nosso hábito de beber, comer e vestir, para que possamos ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Temperança no comer, no beber e no dormir, e vestir é um dos grandes princípios da vida religiosa. Então, tudo isso é importante, colocar esses princípios na nossa vida. Então, é essa mensagem que eu tenho a dar para vocês. E aí, no primeiro dia, eu pedi um tempinho, eu pedi uma autorização para falar um pouquinho para vocês sobre um curso que estamos dando aqui no Reviver, na Clínica do Reviver em Capitólio, que é um curso sobre princípio de saúde e evangelismo. Ou seja, esse curso vai ocorrer de 4 de setembro a 1 de outubro. Ele fala justamente sobre os princípios, ele vai tratar, né, sobre os princípios de saúde. Não só, existem, na verdade, duas linhas de frente desse curso. Existem pessoas que estão vindo aqui porque elas querem mudar um hábito de vida, elas não conseguem fazer isso em casa, né? Eu vou dar... porque em casa elas não conseguem mudar, fazer essas mudanças que precisam, e existem as pessoas que querem, assim como Cristo, né? Cristo, quando esteve aqui nessa terra, ele mais curou do que pregou. Por quê? Primeiro, ele oferecia cura, aí a pessoa se curava, aí ela tinha o coração grato por isso, e aí, por estar com esse coração grato, o coração estava mais aberto ao evangelho. Então, muitas vezes, Cristo primeiro curava, ou ele fazia a ajuda que a pessoa precisa, né? Ou ele oferecia de alguma outra forma, e aí depois o evangelho era dado. Então, aqui nós vamos ensinar como fazer esse evangelismo, né? Como ofertar e como ensinar, como através dos 8 remédios da natureza, né? Poder ajudar as pessoas nesse processo de cura e assim levar a mensagem, o evangelho de Cristo àqueles que ainda não conhecem, mas também existem algumas pessoas que, como eu falei, elas querem fazer essa mudança pessoal, mas não conseguem. E aí eu gostaria de dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe, eu mudei então a alimentação, mas ela continuou comendo errado. Só que ela tinha diabetes. Ela tomava um remédio metformina, mas como ela tomava remédio, ela falava assim: ah, não tem problema, eu posso continuar comendo errado. Até que o ano passado, ela fez um teste de glicemia e a glicemia dela estava com 428. E ela ficou desesperada. E o médico falou que ela ia ter que começar a usar insulina, só que ela não queria tomar insulina pro resto da vida. E aí eu olhei para minha mãe e falei: olha, então agora a senhora vai ter que começar a comer igual eu. E lancei um desafio para ela ficar 30 dias comendo a alimentação vegetariana estrita dentro dos princípios de Deus, que é a cada 5 horas de manhã, a refeição mais farta, no almoço menos, como fala, de manhã como um rei, no almoço como um príncipe, e no de jejum como um mendigo. E mendigo às vezes não come. Então, era bem pouquinho, fazendo atividade física, tomando bastante água, enfim, colocando em prática os princípios, os 8 remédios da natureza, durante 30 dias. Na primeira semana,
ela começou tomando, então, 10 UI de insulina. Depois de 1 semana e meia, ela passou a tomar 5 UI. Depois de 3 semanas, ela não precisou mais fazer uso da insulina. E depois de 30 dias, ela começou a não precisar mais. Ela havia emagrecido 8 quilos. Ela não precisou mais tomar alguns medicamentos. E depois de 40 dias, ela, nessa dieta, ela não precisou mais tomar alguns medicamentos como ah, a, a do colesterol, para pressão alta. O remédio que ela tomava para tireoide, ela teve que diminuir a dose e não precisou mais tomar o metformina, que era o remédio para controlar a glicemia. Por quê? Porque baixou demais. Ela começou a acordar tonta de manhã. A glicemia dela passou a ficar em 70 e até valores menores, né? Então é um valor muito baixo. Então ela teve que tirar o medicamento. E hoje, para honra e glória de Deus, ela não precisa mais tomar medicamento para diabetes, nem insulina, nem medicamento para diabetes. Então, quando você tem uma mudança nessa alimentação, você pode sim ter reversão de algumas doenças crônicas, né? E quais são as doenças crônicas? A diabetes, né? É, que é em decorrência pela má alimentação, hipertensão, que é em decorrência da má alimentação, assim como colesterol elevado e também a obesidade, né? Que a minha mãe emagreceu 8 quilos só mudando a alimentação e fazendo atividade física. Então, tem algumas pessoas que não conseguem em casa fazer assim, então elas virão para cá. Então, esse curso tem este princípio. E aí aqui a gente terá aula de nutrição, porque é importante a gente aprender a se nutrir de forma correta, aula de culinária saudável, hidroterapia, então como tratar as doenças utilizando esses métodos hidroterápicos. Então, ao invés de você usar um medicamento que vai intoxicar o seu cérebro, você faz um tratamento hidroterápico, você pode usar massagem. Então, vai ter aula sobre princípios de saúde e cura, horta, doenças comuns, espírito de profecia, Daniel, santuário. Então, aqui vão ser alguns dos professores que nós teremos, né? A gente vai ter também. E aí, se alguém tiver algum interesse, pode falar comigo ou com a Dalva. Vai ser aqui no Projeto Reviver. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de falar aqui nesses últimos 3 dias. Eu já estive aqui falando no começo do ano, bem no comecinho, em janeiro, e foi uma bênção. E, novamente, também foi uma bênção para a minha vida poder falar aqui para vocês. E eu espero estar aqui participando dessa sala de consagração. E eu espero que também possa ter sido para vocês tudo que eu tenha passado de uma forma, algum benefício que possa ajudar a vocês a cada vez mais se consagrarem. E eu não tenho dúvida que esses passos que a gente precisa dar para a consagração começam com a gente aprender a olhar para as necessidades do próximo, que foi o que eu falei sobre meditar um pouquinho mais, né, sobre Isaías 58, ou seja, que é o verdadeiro jejum, ou seja, não é errado você jejuar alimento, né? Você fazer jejum. Inclusive, para eu poder fazer essa mudança na alimentação, eu passei a jejuar 1 vez por semana, porque eu entendi que eu precisava fazer esse jejum para obter forças para Deus, para vencer o apetite. Então, o jejum, ele nos ajuda a, a ter forças para vencer o apetite, porque quando você decide ficar 24 horas sem comer nada, realmente você é, é, precisa de muito domínio próprio. É claro que tudo isso vem de Deus, né? E como eu falei ali, Deus envia o seu Santo Espírito para aqueles que querem vencer, ou seja, quando você se decide jejuar, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu quero vencer, mas eu não consigo. Aí ele vai lá e manda o seu Santo Espírito para te ajudar a ficar aquelas 24 horas sem comer. Então eu vejo que o jejum ele a nos ajuda a isso, a vencer o apetite. Mas qual que é o problema das pessoas? É quando elas querem usar esse jejum para algum benefício próprio. Ah, eu quero ganhar um carro, então eu vou lá e vou jejuar por um carro. Ou eu quero me casar, então eu vou jejuar para me casar ou obter algum benefício. Não, o jejum não é para isso. O jejum é para Deus te dar a força para vencer o pecado, né? Mas aí, como eu comentei, o verdadeiro jejum e qual é o pecado que nós devemos vencer? O egoísmo. Então, o verdadeiro jejum
vai nos levar a pedir forças a Deus para vencer o egoísmo. E isso começa com ajudar o próximo, né? Que foi falado, ou sobre guardar o sábado corretamente, né? De uma forma que não seja egoísta. E aí, a nossa consagração, a nossa santificação passa por a gente atentar, sim, pela forma como nós vestimos, porque da forma como nós vestimos, ou adoramos a Deus, ou adoramos ao inimigo, que foi o que foi falado, né? Salomão, por buscar vestes ostentosas, ele acabou adorando a ídolos. E Deus fala para a gente buscar um vestuário simples para que a gente possa, então, aprender a adorar a Deus. E com o nosso vestuário, nós também mostramos em quem acreditamos. Se acreditamos na Bíblia, que fala que Deus criou homem ou mulher, ou se nós acreditamos que não existe gênero, né? E você pode usar qualquer roupa, porque um homem pode usar saia, porque não existe gênero. Então, se você acredita que não existe gênero, você não vai se importar com a roupa que você usa, mas se você acredita que Deus criou homem ou mulher, então você vai buscar vestir de forma distintas para que aquela pessoa olhar e falar assim, não, esse é um homem e esse é uma mulher. E hoje, que é um ponto que é onde começa tudo, né? Que é no caso do apetite, a alimentação, ou seja, atentar mais para isso, porque sim, a alimentação tem muito a ver com santificação. Então, começa com esses pontos. E que Deus os abençoe. E se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. E se alguém tem interesse, então, de buscar aprender um pouquinho mais sobre estilo de vida saudável, ou você conhece alguém que precisa aprender um pouco mais, ou se você tem interesse de aprender para usar esse conhecimento para a obra médico-missionária, para evangelizar as pessoas, você pode falar conosco, comigo ou com a Dalva. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês nesse dia de preparação. Amém. Louvado seja Deus. Como Deus é maravilhoso. Deus tem repetido continuamente, né? As mensagens aqui sobre saúde, sobre modéstia. E a Iaco sempre fala, né? Quando Deus repete, é porque Deus quer e muito, muito que a gente compreenda esse assunto, porque ele é de total relevância para nossas vidas. Nós vamos encerrar, então, agora esse momento com uma oração da mensageira, e eu quero convidar aqui alguém, né? Eu gostaria de convidar o irmão Mário, tem tempos que ele não entra aqui na sala, né? Bem-vindo, irmão Mário, você pode orar para a gente? Irmão Mário? Não sei se ele está ouvindo, mas alguém gostaria então de orar? E depois nós vamos ter a oração cantada com a irmã Nice. Eu posso orar, Elô? Então tá, Juninha. Primeiro a Carol, segundo você e depois a irmã Nice. Sim. Posso começar? Sim. Sim. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, e agradeço sempre, porque o Senhor não permite que o seu povo viva em trevas, mas o Senhor nos concedeu grande luz através da sua palavra, a Bíblia e o Espírito de profecia. E, Senhor, eu peço humildemente que o Senhor nos conceda a fé pela qual os antigos alcançaram testemunho, a fé, Senhor, que agrada a Deus, fé de que sim, é possível vencer como Cristo venceu, porque Ele primeiramente venceu e nos concede poder para vencer qualquer má tendência herdada, para que possamos, assim, cada vez mais trilhar o caminho da santificação e purificação do nosso caráter. Senhor, que o Senhor nos ajude a compreender que cada ponto de nossa esfera é de extrema importância, que tudo é importante, que tudo nos ajuda a cada dia mais estarmos mais semelhantes a Cristo e ter o caráter dele, porque isso é que importa. Que o Senhor nos ajude a buscar o seu reino e a sua justiça acima de tudo, em primeiro lugar. Que seja isso ao que ocupe a nossa mente e que isso seja o que é mais importante para a nossa vida. Senhor, que o Senhor nos ajude a buscar o caráter de Cristo e também a levar a outras pessoas a este mesmo caminho. Que sejamos luzes
neste mundo em treva. Eu oro por isso e que o Senhor esteja com cada um aqui nessa sala de consagração. Que o Senhor os abençoe. Eles não estão aqui por um acaso. Eles não ouviram todas essas mensagens por um acaso. Deus tem um propósito para a vida de cada um deles. E eu peço humildemente que o Senhor envie seu Santo Espírito, que o Senhor envie poder para os ajudá-los e que eles possam ser uma bênção na sua família e na comunidade. Humildemente eu peço isso. E para que então Cristo possa voltar logo. Pai, que não falemos da boca para fora. Sim, eu quero que Cristo volte logo, mas não faço nada para mudar a situação. Que sejamos instrumentos em suas mãos, para que Cristo volte logo e possamos estar contigo nas mansões celestiais. É por isso que oramos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus bendito, continuando aqui na tua presença, Pai, a falar com o Senhor, a te agradecer por mais esta mensagem. Paizinho, como é bom, Senhor, entender que é o Senhor que fala conosco. A Carol foi apenas um instrumento, Pai, e eu te louvo e te bendigo pela vida dela, por aceitar o chamado do Senhor. E nós aqui estamos, Paizinho, buscando também aceitar o chamado do Senhor, a começar dos nossos lares, Pai. É verdade, Senhor, que não precisamos fazer coisas extraordinárias. O extraordinário acontece no meio do simples. Porque foi assim que o Senhor viveu, Pai. Foi assim que Jesus viveu, uma vida simples, e coisas extraordinárias aconteceram na vida dele. Senhor, parece estar muito difícil vencer essa batalha. Parece impossível vencer a cultura, vencer os hábitos. Oh, Deus bendito. Mas o Senhor continua insistindo, o Senhor continua a falar conosco, o Senhor continua repetindo, e eu te louvo, Paizinho, por tamanho amor. Eu te louvo por não desistir de nós. Agora, Senhor, por favor, nos ajude a efetuar esse querer, Pai, que o Senhor já colocou em nós, que nós mesmos não conseguimos, mas o Senhor atuando em nós, nós vamos conseguir, em nome de Jesus, porque essa força está nele, Pai, não é de nós mesmos. Senhor, é tão mais fácil quando entendemos que vamos comer para te adorar, vamos vestir para te adorar. É tão mais fácil colocar isso em prática. Eu quero obedecer, Pai. Eu quero obedecer. E eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos que aqui estão também querem a mesma coisa. Então, Senhor, por favor. Mais uma vez eu quero colocar a vida dessa tua serva em tuas mãos. Toda a família dela, o ministério do Senhor através dela, a obra médico-missionária da qual ela faz parte, esse trabalho que eles vão fazer, esse curso, esse período de revitalização que acontecerá ali na clínica Reviver. Senhor, que cada pessoa inscrita, cada filho teu que ali chegar, aprenda a te adorar através dos recursos naturais que o Senhor deixou para nós. Toma-nos em tuas mãos, perdoe os nossos pecados e nos momentos que se seguem, que o teu Santo e bom Espírito continue a falar conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor. Envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Ouve, Senhor,
nosso clamor. Envia teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Ouve, Senhor, nosso clamor, envia teu Santo Espírito para nos encher do teu poder e refletir tua glória. Amém, 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 amém. Amém. Que Deus seja louvado pelo seu louvor, irmã Nícia. Muito obrigada. Bom, gente, essa mensagem, ela sempre me chama muito, muito, muita atenção. Quando a Carol disse, né, que Jesus Cristo, né, ele passou pela mesma tentação, né, que Eva e Adão, né? No Desejados de Todas as Nações também fala, né? Aqui fala assim: ninguém abandona o exército do mal e entra no serviço de Deus sem enfrentar os ataques de Satanás. As sedutoras sugestões quais Cristo resistiu são as mesmas que achamos tão difícil vencer. Eu fiquei aqui meditando nessa palavra. A gente às vezes fala, não, mas isso aqui é impossível de vencer. Mas nós vimos aqui que são as mesmas tentações que a gente fala que é difícil, foi aquelas que Cristo venceu. A pressão contra ele era proporcional à superioridade de seu caráter em relação ao nosso, como o terrível peso dos pecados do mundo sobre si. Cristo suportou a prova quanto ao apetite, amor ao mundo e à ostentação que induz a soberba. Foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva e tão rapidamente nos vencem. Queridos, por que Deus tem repetido continuamente essa mensagem? Eu vejo que aqui na sala sempre Deus está nos alertando sobre o assunto do apetite. Por quê? Porque Satanás tem uma sequência de tentação. Essa sequência, ela aconteceu para Eva e para Adão, que foi o apetite, a presunção e a adoração. A mesma sequência Satanás fez para Daniel, o apetite, a presunção e a adoração. A mesma sequência Satanás usou para Jesus Cristo. O apetite, a presunção e a adoração. E é essa a sequência que Satanás também vai usar para cada um de nós. O apetite, a presunção e a adoração. Aquele que cai na primeira, certamente vai cair na segunda e vai cair na terceira. Cristo resistiu. Ele não se curvou a Satanás, ele não adorou a Satanás. Cristo, ele não deu ordem aos seus anjos para que segurasse se ele pulasse. Jesus não foi presunçoso. O capítulo 12 e 13 de O Desejado de Todas as Nações falam dessas três tentações. Eu super recomendo a vocês lerem sobre esse assunto nesses dois capítulos. Então, Satanás tem uma sequência para os nossos dias. Por que é importante nós vencermos o apetite? É porque junto com o apetite vem o domínio próprio. E se a gente tem domínio próprio, nós não vamos ser tal qual o povo lá em Israel. O povo estava lá no deserto. E quando Deus mandou o maná, aquele povo chamou o pão de Deus
de um pão vil. Eles estavam cansados do pão de Deus e eles pediram cordonizes. E a Bíblia fala que enquanto eles comiam, eles estavam cheios de tumores e morreram. Deus não quer pessoas murmuradoras, Ele quer pessoas que tenham domínio próprio. E para isso, não só para nós, mas também para os outros, nós vamos precisar de ter uma mente limpa e clara para compreendermos a mensagem do Senhor. Nós vamos precisar de ter uma mente limpa para compreendermos aquilo que temos que falarmos para as pessoas. Que Deus te abençoe. Esse assunto é maravilhoso, né? Eu amo estudar sobre esse assunto. Ontem eu e a Amélia ficamos comentando, né, em alguns momentos sobre esse assunto. Mas que Deus te abençoe. E esse momento também é para você colocar aqui, falar, compartilhar o que essa mensagem impressionou no seu coração. O que você tem um testemunho para dar, né? Esse é o momento de você levantar a sua mão e dar a sua contribuição. Seja bem-vindo, aquele que desejar. Alô? Irmã Naudília, seja bem-vinda. Oi? Ai, eu estou entrando aqui de atrevimento, sabe? Bom dia! Seja bem-vinda, irmã. Seja bem-vinda. Amém. Sabe, a gente tem sido assim, agraciada, sabe? Por essa mensagem, né? Eu tenho 32 anos, 32, 33 anos, que sou adventista do sétimo dia. Procurando ser uma cristã. Ser adventista é muito fácil. É fácil demais guardar sábado. É muito fácil. Mas procuro ser uma cristã, especialmente na minha alimentação. Eu sou muito criticada também. Mas ultimamente eu tenho sido assim, sabe? Eu preciso de uma surra, sabe? Eu tenho me relaxado, sabe? Assim, em alguns pontos. Eu fiz um voto a Deus de não comer carne vermelha enquanto eu tiver vida. Amém? Amém. Mas eu tenho comido outras carnes, de frango, por exemplo, né? E eu tenho notado também. Gente, é incrível, é incrível. Quando eu como carne de galinha, sabe? Eu procuro não comer, procuro não comer ovos também, procuro não comer essas coisas. Mas quando eu como queijo, misericórdia, eu amanheço o dia todo, meu corpo todo dolorido, é incrível isso. Parece que me inflama meu corpo, parece que tem alguma coisa errada, parece não tem, né? Claro que tem. Então, o nosso sistema, assim, nosso organismo, ele é muito perfeito, sabe? Ele é lindo. A gente é lindo, né? É lindo demais pensar o ser humano. E a nossa mente embotada de tanta coisa. Quando você vai ao supermercado, como a irmã disse, né? Gente, é incrível. Quando ela disse assim, eu falei assim, é verdade, né? Ali na saída, ali tá tudo ali, sabe? Mas graças a Deus, eu não olho para aquilo. Não olho mesmo. E outra coisa, pode passar a carne assim, do jeito que eu gostava, toda gordurosa, assim. Eu pode passar assim, agora na minha cara, se eu como meu arroz com feijão, se for o caso, não sinto vontade, sabe? E eu tenho lutado, sabe, com algumas pessoas, amigos meus. Gente, não tem de comer queijo, não. Pelo amor de Deus, você não pode comer queijo. Esse muito chocolate. Eu tenho uma amiga que come uma caixa de chocolate, assim, numa batida, assim, sabe? Vive doente, coitadinha. Então, eu também como, né? Às vezes, né? Fazer o quê? A gente come, é incrível. Mas eu queria muito pedir a Deus, neste momento, para que eu possa, assim, sabe, ficar melhor, sabe? Ficar melhor, eu sentir melhor na minha alimentação, mais força, mais vontade, mais querer, sabe? Eu já fiz um curso nessa clínica
juntamente com o irmãozinho Emanuel, parece-me, que ele é de outro país. Eu e irmã Urânia, eu acredito que isso, hoje meu coração me tocou, que essa sala aí foi através da irmã Urânia que surgiu, porque a Cesiane é filha da irmã Urânia, e eu sou amiga dessa família, assim, vi Cesiane crescer, sabe? E isso, como é lindo, sabe? Como é lindo a gente fazer um apanhado, assim, do nosso passado, assim, sabe? Fizemos esse curso, eu e a irmã Urânia, a família dela está lá na Bahia. Então, nós aprendemos tanta coisa ali, tanta coisa, sabe? Eu aprendi que nossa vitamina D3, que é do sol, esse hormônio, ele é muito importante na nossa vida. E às vezes nós não falamos sobre isso, sabe? Nós temos que falar para nossas irmãs, fazer o exame da vitamina D3, que é um outro nome lá. Eu sou enfermeira, mas sou relaxada, eu esqueço os nomes das coisas. Então, fazer esse exame é importantíssimo. Como é importante você orar pela manhã, sabe? Para levantar da cama e fazer os seus afazeres. Na nossa saúde, é muito importante você chegar perto do seu médico e perguntar, doutor, como que isso? Como que eu vou fazer para eu saber o nível da minha vitamina D3, que é do sol, esse hormônio? Porque ele é o fermento do bolo, sabe? Essa vitamina. Eu botei esse nome assim nela, sabe? Ela é o fermento do bolo. Porque se você faz um bolo e não põe fermento, né? Ele não cresce, ele não fica bonito. Então, nosso corpo sem essa vitamina. Então, e lá nesse curso, eu quero resumir. Lá nesse curso, eu descobri que a minha vitamina D3 estava em 7. Eu fiquei louca, eu fiquei desesperada, né? Eu fiquei desesperada, né? E quando eu soube também a importância dela, eu vivia com anemia, vivia com depressão, eu vivia e tudo isso a culpa era dela, né? E hoje, graças a Deus, a gente está assim acompanhando, a minha vitamina D está 40, 50 e não pega Covid, viu? Que está de mais de 30, 40. Não pega Covid, não pega, sabe? Então, nós temos que vigiar para a gente saber qual é o nível de vitamina, como é que está essa vitamina D3. Tá bom? Tenho meu recadinho. Que Deus nos abençoe a sermos melhores, especialmente na alimentação. Porque isso faz parte mesmo da nossa salvação e da nossa saúde. É meu pedido nessa oração, essa é minha fala. Eu espero que vocês me entendam, me perdoem a minha maneira de falar. Um beijo nos seus corações e eu as amo demais. Beijo. Obrigada, irmã Naudília. Aqui nós estamos na Escola de Jesus Cristo e nós estamos aprendendo uns com os outros aqui. Louvado seja Deus pela sua vida. A gente fica muito feliz com a sua participação. Agora, né, nós vamos ter aqui a Miriam, que vai também dar a sua contribuição. Pode abrir o microfone, querida. Bom dia, amados. Naudília, foi maravilhoso ouvir você, viu? E é tão bom quando a gente fica à vontade para falar, né? Aqui nós estamos para isso, como diz a Elô. Nós estamos aqui aprendendo uns com os outros. Carol, muito obrigada, te agradeço, né, pela oportunidade de, pelo menos, ouvir sua voz, né? Não vi seu rostinho, mas com certeza Deus te usou com poder e graça para trazer essa mensagem tão importante para a nossa vida. E eu sou testemunha viva que quando eu me tornei adventista em 2018, a primeira coisa que eu quis fazer foi esse detox, essa mudança radical na minha vida na alimentação. Eu era hipertensa, tinha pressão muito alta e eu era muito obesa e fui para La Esperance, fiquei lá 8 dias e como tudo foi tão novo para mim, muito novo, muito difícil, mas eu estava no propósito e com desejo mesmo de mudar, né, radicalmente a minha vida. Porque para mim, assim, é tudo muito radical, eu não posso ficar tirando aos poucos, né? Então tem que ser assim, tirou, mas não é fácil, irmãos. A cada dia é uma luta constante. Fiz mais uns outros 3, né, detox, para reafirmar, para reaprender, para continuar esse processo. Então, assim, é uma luta constante, a nossa conversão,
A nossa entrega é diária, a nossa transformação é diária. Eu ainda estou acima do peso, porque não adianta você ser vegetariano estrito, não comer nada de animal, né, no seu milk, né, que nós usamos, mas comer demais. Então, a gente tem que ter a temperança, né? Então, essa luta é diária. O queijo para mim e o ovo foi a maior dificuldade que eu tive. Ainda tenho, porque eu cozinho não só para mim. Então, assim, também é um desafio muito grande quando a gente cozinha para outras pessoas que ainda não têm o entendimento, né? Eu tenho um filho que mora comigo e, infelizmente, ele ainda está num processo, de Deus trabalhar no coração dele. Então, é difícil a gente ter que cozinhar. Só que o Espírito Santo me dando estratégias de eu fazer a minha alimentação e se quiser comer alguma coisa, vai lá e faça. Sabe, não é uma... Eu achava um absurdo isso. Não, eu vou para o fogão, eu vou fazer comida, por que eu não posso fazer? Não, eu estou forte, eu sou forte, eu consigo, mas é muito difícil. O diabo, ele é astuto, né? Ele não brinca, ele não dorme, e ele oferece para nós de bandeja, né? Tudo aquilo que realmente vai tirar a gente do foco. Então, assim, a nossa luta, né? Eu estou na luta, estou acima do peso ainda, preciso eliminar pelo menos 8 quilos. E eu estou no propósito de diminuir a quantidade, de fazer, porque esse jejum, um jejum intermitente, eu não sei se a gente pode fazer, eu tenho essa dúvida ainda, se esse jejum intermitente de horas, né, se pode ser feito todos os dias. Mas não precisa fazer esse jejum intermitente. A questão é saber dosar a quantidade adequada. Então, assim, eu encorajo vocês a me encorajar também. E eu encorajar, e uns encorajando os outros, de nós mantermos firme nosso propósito, porque Deus tem separado, né, o povo remanescente. E nós estamos aqui no propósito de estarmos com Deus por toda a eternidade, né, de sermos selados. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos a desistir, desanimar, mas o foco, né, é Cristo. E por Ele, para Ele, são todas as coisas, né? Então, que Ele nos abençoe e nos ajude. Um feliz dia de preparação para todos, um grande abraço e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Obrigado, Miriam, pela sua contribuição. O Desejado de Todas as Nações fala também o seguinte: mesmo nesta vida, não vale a pena nos afastarmos da vontade do nosso Pai do céu. Quando aprendemos a conhecer o poder de Sua palavra, não seguiremos as sugestões de Satanás para obter alimento ou salvar a vida. Nossa única preocupação será: qual é a ordem de Deus e qual é a sua promessa? Conhecendo-as, obedeceremos à primeira e confiaremos na segunda. Como Deus deseja que a gente conheça, que a gente obedeça e que a gente confie. É essa a dinâmica de Deus todos os dias. Obedeça, confie, obedeça, confie. Se eu estou falando que é bom, obedeça, confie. Que Deus te abençoe, que você possa conseguir obedecer e confiar naquele que sabe tudo, naquele que criou você, que conhece as suas células, que conhece cada tendões, que conhece o seu estômago, o seu intestino, que conhece a necessidade das suas vitaminas. E esse é o nosso Criador, do céu e da terra, do mar e da fonte das águas. Ele sabe tudo. E é por isso que ele deixou orientações para agora, nos últimos dias, nós mantermos firmes e não vacilarmos com a sequência de tentações que Satanás deseja colocar em nossa vida. Carol, você deseja falar mais alguma coisa? Sim, por favor. Miriam, eu Sim. gostei muito de ouvir seu testemunho. Posso falar? Sim? Miriam, eu gostei muito de ouvir seu testemunho, porque nas clínicas eu sempre ouço as mães falarem: ai, mas
lá em casa meu filho não come certo, eu vou ter que fazer comida para ele, eu quero muito comer saudável, mas meu filho não quer. Olha, você é mãe e eu gostei muito da postura dela. Você tem que fazer a comida saudável. Se seu filho não quer comer, ele que vai procurar em outro lugar ou ele que vai fazer, mas você, como mãe, tem a responsabilidade de fazer e ofertar para o seu filho o que é saudável, né? E aí muitas mães assim, eu não vou fazer, porque senão ele não vai comer. Não se preocupa, porque a hora que a fome chegar, ele vai comer alguma coisa, seja o saudável ou o que é errado, mas você como mãe tem a responsabilidade de fazer o que é certo. E eu gostei muito de ouvir o seu testemunho, porque nossa, quantas vezes eu ouvi mães em clínicas falando assim, eu não faço, não consigo comer certo em casa por causa do meu filho. Não, seu filho não pode ser desculpa, né? Não devemos dar desculpas. Agora, quando é o marido, a orientação é que realmente não se bata de frente com ele, né? Que a mulher realmente faça a comida que ele pede para não ter problema, briga. Mas você falou sobre o jejum intermitente. O Espírito de Profecia fala que é muito melhor 2 refeições do que 3, né? Se for comer a terceira, tem que ser a mais leve. Então, se você comer 2 refeições, se você tomar o de jejum e depois de 5 a 6 horas almoçar, esse período do almoço, entre o almoço e a próxima refeição, que é o de jejum no dia seguinte, já seria considerado como um jejum intermitente. E já existem estudos científicos que apontam o benefício desse jejum, porque durante esse jejum, o que é importante, o nosso corpo ele se limpa e purifica das toxinas. E existe um japonês que ganhou o prêmio Nobel de medicina porque ele provou que no jejum as nossas células eles aproveitam para matar e destruir as células cancerígenas. Então, olha só como é importantíssimo esse jejum. Talvez você não precise ficar 24 horas ou dias jejuando, mas se você optar por comer 2 vezes ao dia, você já vai estar fazendo esse jejum. E também, quando você não come à noite, ajuda muito no sono, né? Porque você consegue dormir melhor, porque aí seu estômago não tá cheio. Então, como é importante a gente ouvir que a Luísa falou, né? A gente obedecer o que Deus fala. No Espírito de Profecia fala, então, sobre que é muito melhor você comer 2 vezes. Então, que procuremos obedecer. Não é fácil, porque como agora eu emagreci muito, aí as pessoas falam, nossa, tá muito magrinha, é, você tem que comer mais. Aí eu fiz um teste de bioimpedância numa nutricionista e ela falou, Carol, você tá bem. Você tem bastante massa muscular e ela até ficou surpresa porque eu tinha bastante, eu tinha massa muscular quase que semelhante de um atleta. Então, assim, falou assim, você é magra por causa, assim, do seu biotipo, tá tudo certo. Então, assim, as pessoas muitas vezes têm medo de obedecer a Deus, porque falam, não, mas eu não posso obedecer a Deus porque senão eu não posso, porque elas ficam dando desculpas para não obedecer. Mas, gente, as bênçãos só vêm quando a gente obedece. Obrigada, era isso que eu tinha para compartilhar. Olha, essa tem sido a minha fala, né, com todas as pessoas com quem eu converso, né? Deus deseja 2 coisas de nós: que a gente confie e que a gente obedeça. Quando Deus manda, né, é porque Deus tem um propósito. E a gente viu na lição da Escola Sabatina dessa semana, né? Ali quando ele fala de Josué, da história de Josué. E tem uma história melhor na Bíblia que nos retrate sobre a obediência do que a história de Josué. Então, esse é o nosso Deus maravilhoso. Ele quer que a gente confie e que a gente obedeça. Miriam, a sua mão continua levantada. Você ainda quer falar mais alguma coisa? Não, minha querida, muito obrigada. Deus abençoe. Ah, Louvado seja Deus. bom, gente, então nós vamos encerrar, né, a nossa sala. Primeiramente, nós queremos agradecer a nossa mensageira, Caroline, que tão bondosamente, né, aceitou aí o convite. Ela está bem, com bastante coisa para fazer ali em Capitólio, né? Ela está ali na clínica Reviver. Eu super recomendo a vocês, né, o curso que está acontecendo ali, ali no Reviver. Era meu sonho estar ali, né?
mas infelizmente eu não consigo ter esse tempo hábil, né, de passar ali 30 dias, mas eu tenho certeza que o Senhor vai usar poderosamente ali, né, o Isaac, o doutor Ricardo Vargas, o doutor Guilherme, a Carol e tantos outros, né, que estão ali envolvidos nesse curso que vai acontecer ali durante 30 dias. Eu estou feliz, né, de ter tido você aqui esses 3 dias, Carol. Aprendi muito aqui, né, sobre a modéstia, sobre a alimentação, e todos os dias o Senhor tem falado conosco aqui, em especial Isaías 58, né, que foi profundo no meu coração, né, quando eu ouvi aqui a Carol dizendo que Deus nos deu o dízimo e o sábado para a gente deixar de ser egoísta. Para mim, isso foi maravilhoso ter aprendido, né, essa nova visão sobre Isaías 58. Então, que Deus nos abençoe. Para encerrar esse momento, Miriam, você pode orar para encerrar essa parte? Posso sim. Oremos. Então, ore para nós. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença. Muito obrigado por esse privilégio, né, de ter ouvido uma mensagem tão importante, tão significativa e tão essencial para a nossa vida espiritual. Que o Senhor seja com cada um de nós aqui presente, cada família aqui representada, seja abençoada pelo Senhor, seja dirigido pelo teu Santo Espírito, e que nós possamos resistir às tentações, com os olhos fixos no Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E cada plano que o Senhor tem para cada um de nós é perfeito, e nenhum deles pode ser frustrados, Pai. A partir do momento que nós entregamos, nos dispomos a fazer a tua vontade, o teu querer, a obedecer e a confiar, o Senhor age na nossa vida. E é nessa confiança, é nessa obediência que nós queremos andar e abrir o nosso coração para que o Senhor entre, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor nos dirija, nos instrua e que o Senhor não nos deixe vacilar, Pai. Porque nós sabemos que o inimigo, ele quer nos matar, roubar, destruir, mas nós sabemos também que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, Pai. Hoje é o dia da preparação do Santo Sábado do Senhor, que possamos fazer tudo com carinho, com capricho, como sempre, para receber esse dia de descanso, esse memorial da criação, esse memorial da redenção, né, e adorarmos em espírito e em verdade, Pai. Muito obrigado, que o Senhor nos dê esse dia, diante da Tua presença, não só aqui, mas em todos os momentos em que nós nos acheguemos até o Senhor, para buscar força, coragem, sustento, né, e o Seu amor, né, que Ele é imensurável e Ele nos constrange, Paizinho. Muito obrigada. Nós te agradecemos pelos méritos e pelo amor de Jesus. Amém. Justificado ser com
Pessoal, então nós vamos encerrar a nossa sala, mas eu quero convidá-los a estar, então, aqui amanhã, às 5 horas da manhã, às 9 horas no horário de Portugal e da Inglaterra. Que Deus seja louvado, que Ele possa estar com você durante todos os momentos durante esse dia da preparação. Que a mensagem aqui hoje ensinada, ela possa fazer diferença na sua vida, nas suas escolhas, naquilo que você vai comer, beber, vestir no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você, Carol. Muito obrigada por tudo. E até amanhã, gente. Até amanhã, princesa. Bom dia para todos. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Bom Sábado a todos. dia. Todas. Até amanhã. Bom sábado.